Capítulo 79. Crime e evasão de castigos. Embora Aranhal tenha anunciado amplamente sua nova aeronave para sua própria população e países vizinhos, na verdade, ver a pérola de Aranhal exigia um pouco de esforço. Estava localizado próximo a uma importante cidade industrial, mas na verdade não estava nela. Em vez disso, o local da construção foi colocado fora do assentamento, perto o suficiente para ser fornecido com relativa facilidade, mas longe o suficiente para impedir visitantes casuais. O dirigível estava atualmente aterrado em uma estrutura de sustentação de formato oval e cercado por extensos andaimes. O toque era uma coleção de armazéns, quartéis, torres de vigia e moradias temporárias para trabalhadores e superintendentes. Finalmente, todo o campo de trabalho estava cercado por um muro de pedra protegido, feito com alterações, que impedia que pequenas criaturas mágicas ou pequenos criminosos simplesmente entrassem no local. Nem esta nem nenhuma das outras defesas mais sutis poderiam impedir Zashi e Zorian de se infiltrarem no local sem serem vistos, é claro. Eles estavam atualmente em uma das plataformas de observação anexadas ao navio, observando-o. Zorian tinha que dizer que a pérola de Aranhal era uma construção bonita. Os dirigíveis eram frequentemente descritos como navios flutuantes, uma imagem que surgiu dos primeiros modelos conhecidos, que na verdade eram simplesmente navios modificados. Os criadores de aeronaves antigas estavam trabalhando com uma base tecnológica mais baixa e infraestrutura econômica menos desenvolvida, forçando-os a escolher uma embarcação já construída como base para seu projeto. A maioria das aeronaves modernas, por outro lado, foi construída a partir do zero como embarcações aéreas dedicadas, de modo que raramente se pareciam com uma nave mundana. Eles costumavam ter cascos cilíndricos compridos cobertos de aletas estabilizadoras ou ser uma espécie de triângulo. A pérola de Aranhal contrariou a tendência, pois tinha uma forma relativamente plana e parecida com um losango. Isso meio que deu a Zorian a impressão de uma folha gigante. Certamente parecia que deveria ser rápido e manobrável, mas deixou Zorian um pouco cético em relação à alegação de que era especialmente robusto e durável pelos padrões do dirigível. Bem, não importa. Eles queriam o navio por causa de sua velocidade e resistência de voo, não de capacidade de combate. De qualquer forma, o nome da aeronave parecia particularmente adequado à luz de sua coloração atual. Seu casco era pintado de branco puro e deslumbrante, sem marcas ou padrões de identificação evidentes. Isso era para ser apenas temporário, no entanto. Aranhal pretendia decorar o navio ainda mais antes de apresentá-lo ao público que os esperava, mas eles ainda não haviam decidido que tipo de esquema de cores e decorações colocar ali. A pergunta parecia bastante trivial para Zorian, mas aparentemente era uma questão política intensamente divisiva que causou muitos argumentos amargos nos salões de poder de Aranhal. O superintendente atual estava continuamente chutando a lata no caminho em relação à questão, com medo de que quem perdesse a disputa tentasse cortar o orçamento do projeto sem querer. O que você disse? Zashi disse de repente, balançando no lugar em seus calcanhares. Ele parecia bastante entediado. Está na hora, não? Sim, eu acho, respondeu Zorian. Ele estava um pouco nervoso, ele percebeu, então ele pode ter parado um pouco. Vou mandar minhas cópias soltarem os macacos. Ele alcançou seus simulacros através de sua alma, sua capacidade de usá-la como um canal telepático tão natural quanto a respiração a essa altura, e deu a eles um sinal simples de ir. Eles já sabiam o que fazer. Triclopses dourados eram criaturas mágicas semelhantes a macacos nativas da região. Eles tinham pelo amarelo brilhante, 2 pequenos chifres no topo da cabeça e um olho extra no meio da testa. Seus terceiros olhos lhes deram a capacidade de perceber a magia de uma maneira estranha e difícil de entender, o que os deixou bastante interessados em itens mágicos. É claro que, sendo tão inteligentes quanto os animais comuns e um pouco agressivos, seu interesse tendia a não ser saudável para os itens mágicos em questão e para os humanos que os possuíam. Zashi e Zorian haviam capturado vários grupos dessas bestas antes para se soltarem como uma distração. Eles foram particularmente bons para isso, porque a equipe de construção já havia enfrentado vários conflitos menores com as comunidades locais dos Triclopes e, portanto, ter um monte deles causando problemas na base não era imediatamente suspeito. A essa altura, é claro, seria tarde demais. Depois que os Triclopses dourados foram soltos na base desavisada, Zashi e Zorian permaneceram no
local atual por um tempo, esperando. Levaria um tempo até que as criaturas fossem descobertas. A gravidade do problema se tornou óbvia e antes que a maioria dos guardas da base fosse mobilizada para lidar com eles. Zorian monitorou a situação através de seus simulacros, cujos sentidos ele podia explorar com facilidade. Seus estudos sobre enxames de ratos com crânio e a hidra tocada por Deus que vivia no orbe do palácio portátil haviam feito muito para melhorar sua capacidade de coordenar com seus simulacros. Eles ainda não tinham uma mente única, mas ele provavelmente não queria que isso começasse. Zash também tinha simulacros presentes na base. Ele havia conseguido fazê-los trabalhar recentemente, então eles tendiam a ter muito mais peculiaridades e diferenças do original do que o próprio Zorian. No entanto, eles precisavam desses simulacros se quisessem roubar a nave e era muito improvável que algum deles ficasse louco e tentasse matá-los, então tanto faz. Pronto, disse Zorian eventualmente. Todo mundo que ia ser puxado para lidar com os macacos se foi. É agora ou nunca. Finalmente, disse Zash. Ele não disse mais nada, optando por pular da plataforma. Zorian seguiu, com um suspiro, dando aos simulacros o sinal para soltar o que estavam fazendo e convergir para o navio. Até os simulacros de Zash, já que seu companheiro de viagem parecia ter esquecido suas cópias com pressa de entrar em ação. Ou talvez ele apenas esperasse que Zorian cuidasse disso para ele. Era realmente mais fácil para Zorian coordenar os simulacros de Zash do que para o próprio Zash, devido à falta de telepatia fácil. Porém, como Zash e seus simulacros eram em grande parte idênticos em mente, deveria ser bem possível que ele usasse telepatia para se comunicar com suas cópias com facilidade, mesmo que ele não fosse um mago mental natural como Zorian. Ele fez uma anotação mental para conversar com Zash sobre isso mais tarde. Zash, Zorian e seus simulacros avançaram, ultrapassando os técnicos e funcionários civis chocados e desativando qualquer resistência armada que encontrassem. Zash e seus simulacros quebraram os andaimes e as vigas de ancoragem que seguravam o dirigível trancado enquanto Zorian e seus simulacros instalavam os componentes ausentes do dirigível e expulsavam qualquer um que permanecesse dentro do navio. Foi surpreendentemente bem. Zorian estava um pouco preocupado, pois eles estavam fazendo essa tentativa apenas alguns dias depois do reinício e os preparativos haviam sido feitos com muita pressa. Ele teve que tomar uma poção de vigilância e perder completamente uma noite de sono para terminar de construir tudo a tempo. Então ele estava tecnicamente fazendo isso enquanto fica acordado por mais de 24 horas. Eles tiveram apenas duas complicações significativas. Uma era que alguns dos soldados dentro do navio haviam se barricado dentro de uma sala de armazenamento e colocado alas mentais de alto nível depois que descobriram como Zorian estava ultrapassando a tripulação com tanta facilidade. Como Zash e Zorian não podiam usar algo muito destrutivo por medo de danificar o navio, isso fez com que a situação resultante fosse pouco difícil de resolver em tempo hábil. Felizmente, os corpos de golem dos simulacros de Zorian foram capazes de sofrer abusos consideráveis. Portanto, Zorian simplesmente os enviou para enxamear os soldados, sem se importar com os ataques. O resultado foram 2 simulacros com torso seriamente danificado e um que faltava nas 2 pernas. A outra era que, uma vez que todos os simulacros e partes ausentes estavam em seu lugar e eles tentavam decolar, a aeronave não se mexia. Aconteceu que alguém instalou uma salvaguarda adicional que nenhuma das pessoas que Zorian havia interrogado tinha conhecimento. E Zorian foi forçado a procurá-lo freneticamente enquanto Zash repelia ataques constantes no navio dos soldados reorganizados aranha ali do lado de fora. Felizmente, Zorian acabou encontrando a seção em que a salvaguarda estava. Infelizmente, ela estava dentro de uma seção de regulação do motor e foi integrada a ela de maneira sutil e profunda demais para Zorian removê-la de maneira limpa no tempo restante. As magias de batalha de aranha ali sem dúvida começariam a se teletransportar em breve. E então seriam forçadas a abortar a tentativa. Assim, Zorian apenas incendiou todo o mecanismo. Agora o dirigível estava no ar, distanciando-se rapidamente do canteiro de obras enquanto voava na direção do interior do Shotik. No entanto, era consideravelmente mais lento do que deveria e havia outra aeronave aranha ali correndo atrás deles em perseguição. Zorian não fazia ideia de como aquele dirigível havia entrado em cena tão rapidamente. Talvez estivesse na área quando eles tentaram. De qualquer forma, os dois estavam atualmente na sala de controle principal, tentando entender as coisas.
Embora eles tivessem feito sua lição de casa antes de virem para cá e tivessem uma ideia aproximada do que envolvia a pérola de Aranhal, uma coisa era ter um conhecimento teórico de como algo funcionava e outra para realmente colocá-lo em prática. Sabe, essa coisa é mais difícil e menos emocionante para pilotar do que eu pensava, disse Zashi ociosamente, cutucando as várias alavancas e botões no painel de controle à sua frente. Eu sei, Zorian disse a ele, um pouco mal-humorado. Ele estava rapidamente se conscientizando do motivo pelo qual os planos de Aranha lhe pediam um navegador dedicado que se concentrasse totalmente em traçar o curso de um navio. Na próxima vez em que eles fizeram isso, ele estava tão empolgado com esse trabalho. Apenas se concentre em manter os motores de voo em funcionamento e fique feliz por não estar encarregado da navegação como eu. Não tenho tanta certeza de que seu trabalho seja muito mais difícil que o meu, considerando que você destruiu metade do navio para nos colocar no ar, comentou Zashi. Não era metade do navio. Zorian protestou. Zashi riu dele. Tão fácil de irritar, Zashi disse alegremente. De qualquer forma, quem desenhou essas coisas deveria ter sido realmente retirado e instruído a reduzir um pouco os misteriosos mostradores e balcões. Ele deveria ter colocado algum tipo de painel mágico ou um projetor de ilusão que lhe desse informações de uma forma mais compreensível. Seria realmente tão difícil? Acho que você tem uma imagem distorcida de como é fácil esse tipo de coisa, comentou Zorian. Esse tipo de coisa não é barata nem fácil, e seria realmente inconveniente consertar as coisas se algo desse errado. Mostradores e contadores são simples de criar e consertar. Eu acho, Zashi admitiu. Ainda é irritante que não possamos nem ver o dirigível Aranha ali nos perseguindo. Alguém poderia pensar que uma opção para ver um inimigo perseguidor seria um dos principais recursos colocados em uma sala de controle. Eu deveria poder dizer. Eu não sei, algo como na tela, e ter uma imagem do inimigo projetada nessas janelas à nossa frente. Ele apontou para as grandes janelas claras que ofereciam uma vista deslumbrante do mundo exterior. Atualmente, eles não viam nada, exceto o céu claro e o horizonte distante, que parecia um pouco inútil, mas pelo menos os assegurava que estavam voando em linha reta, não iam bater em nada e que o clima era agradável o suficiente para voar. Quanto ao objetivo dessas janelas, Zorian tinha certeza. Isso seria meio útil, na verdade, concordou Zorian. E enquanto o dirigível em si não é tão conveniente. Ele rapidamente executou 3 feitiços diferentes de adivinhação, criou uma grande tela ilusória no ar na frente deles e depois lançou o feitiço final para integrar todos eles em um todo semi-unificado. A tela ilusória ondulou com cores prismáticas por um segundo antes de se estabelecer em uma tela de 3 partes. 2 deles mostraram uma imagem visual da aeronave perseguidora em diferentes ângulos. O terceiro lhes deu uma visão descendente de um ponto de vista alto acima da pérola de Aranhal, permitindo que eles compreendessem facilmente a posição da aeronave inimiga em relação a si mesmos. Legal, elogiou Zashi. O outro dirigível Aranhal era maior e mais robusto que eles. Ele tinha um formato de cilindro mais típico e um punhado de canhões saindo de seu casco. A pérola, do Aranhal, por outro lado, estava totalmente desarmada. Mesmo que tivessem seus próprios canhões, eles não poderiam usá-los, pois não tinham artilheiros qualificados para usá-los. Zorian, no entanto, não se sentia muito ameaçado. Apesar dos danos em seus motores de voo, o Pérola do Aranhal ainda era um pouco mais rápido que os demais dirigíveis. O design estava realmente provando seu valor ali. Gradualmente, minuto após minuto, hora após hora, eles foram se afastando da outra aeronave. Além disso, Zorian desviou um de seus simulacros para ver se algo poderia ser feito a respeito dos danos que causou aos motores de voo da nave, e parecia que a resposta era sim. Em mais ou menos 2 horas, a velocidade deles aumentaria e seus perseguidores seriam deixados na poeira. Não tenho certeza se você notou ainda, mas há outra aeronave na nossa frente, disse Zashi, apontando para um ponto distante que ainda não havia entrado no alcance de sua tela de evidência, mas podia ser visto através da janela mundana da sala de controle. Você acha que eles estão aqui por coincidência ou merda? Algumas adivinhações frenéticas rapidamente revelaram que a terceira aeronave certamente não estava lá por acidente. Ele estava se movendo para interceptá-los, e tanto ele quanto seu antigo perseguidor estavam fazendo pequenos ajustes de curso para encaixá-los melhor, aparentemente coordenando seus movimentos. O estranho é que o novo dirigível nem era propriedade de Aranhal,
Pertencia ao país vizinho de Mesner. Os dois países não tinham exatamente as melhores relações um com o outro. Então, Zurian não pôde deixar de se perguntar o que Aranhal havia prometido ao outro lado para que eles ajudassem. Muito, provavelmente. Eles realmente não queriam perder a pérola de Aranhal, ao que parecia. Anteriormente, quando Zashi e Zurian estavam garantindo a pérola de Aranhal e fugindo de cena com seus ganhos ilícitos, eles vinham tentando tratar seus inimigos com o máximo de misericórdia possível. Afinal, os soldados Aranhal postados no canteiro de obras tinham toda a razão em ficar indignados com eles. Então os dois viajantes do tempo tentaram incapacitar seus inimigos de forma não letal. Até onde Zurian sabe, ninguém morreu durante o roubo em si, embora algumas pessoas tenham ficado gravemente feridas e os triclópices dourados possam ter matado alguém depois de partirem. Eles até deixaram a aeronave perseguidora em paz, preferindo fugir em vez de destruí-la, como muito bem poderiam ter feito. No entanto, ter ficado preso entre duas aeronaves como essa significava que eles não podiam mais se dar ao luxo de tratar a situação com tais luvas de veludo. Nas mãos de Zashi e Zurian, a pérola de Aranhal prontamente se virou para enfrentar a aeronave Aranha-Li que os perseguia. Se tivessem que lutar, era melhor enfrentar os inimigos um por um do que esperar que os alcançassem juntos. O dirigível Aranha-Li não temia um confronto. Ele sabia que a pérola de Aranhal estava desarmada e que Zashi e Zurian a comandavam com uma tripulação reduzida. Assim, simplesmente continuou em direção a eles, aceitando silenciosamente o desafio. Porém, não disparou seus canhões contra eles. Em vez disso, 6 buracos se abriram em seu casco e lançaram cerca de uma dúzia de cavaleiros de águias gigantes em direção a eles. As águias estavam sobrecarregadas de passageiros, visivelmente sobrecarregadas com o peso dos homens que tinham de carregar, mas mesmo assim voaram rápido. O simulacro número 2 estava no casco externo da pérola de Aranhal, estudando a cena desapaixonadamente. Suas pernas estavam coladas na superfície do dirigível para impedir que o vento varrasse, e seu corpo de golem não se incomodava com o frio. Depois de varrer as forças inimigas que chegaram uma vez, ele enviou sua memória para a original para estudo e depois as tirou de sua mente. Eles não eram problema dele. Havia outros simulacros encarregados de lidar com a defesa. Seu trabalho era um pouco mais proativo. Ele flexionou as mãos e tremeu um pouco, apenas para garantir que as batalhas anteriores não tivessem deixado alguns ferimentos ocultos nele. Os corpos de golem que o original havia feito para eles haviam sido aperfeiçoados a tal ponto que se sentiam completamente indistinguíveis de sua forma original. No entanto, as vantagens dos corpos do golem vinham com uma grande desvantagem se eles fossem danificados, era muito difícil repará-los, exigindo um processo demorado e caro. O pobre simulacro número 4 ainda estava sem pernas, por exemplo, embora o número 2 concordasse com o original de que seu gemido ficou realmente velho depois de um tempo. Se um simulacro normal tivesse as 2 pernas estouradas, ele teria se dispersado da tensão. O cara deveria estar agradecido por ele ainda existir, sem reclamar da falta de membros. Feito seu pequeno exame, ele se acalmou e se concentrou na tarefa em questão, contra-atacar a aeronave Aranhal. Eles se consideravam seguros porque pensavam que seus oponentes não tinham armas. Mas eles estavam tão errados. Simulacro número 2 teletransportado para a nave inimiga. Teletransportar-se de um alvo em movimento para outro era algo difícil de conseguir e estava além da maioria dos teletransportadores. Mas era totalmente factível para Zurian e, portanto, também para seus simulacros. Ele não podia se teletransportar diretamente para o dirigível inimigo, mas não precisava. Ele se teletransportou em cima do casco do dirigível, desintegrou alguns painéis para criar uma abertura para si mesmo e depois entrou. Ele nem tentou se esconder enquanto avançava pelos corredores em direção aos motores de voo da aeronave. Ele não tinha tempo e provavelmente fora descoberto no momento em que fez um buraco no casco. 3 tripulantes armados o encontraram rapidamente. Pare. Fique dele estava pronto para eles. Um chicote cortante os cortou em pedaços antes que pudessem disparar um tiro. Ele nem desacelerou. Ele simplesmente acelerou, seus feitiços de adivinhação tendo mapeado com sucesso o interior, mostrando-lhe onde ir para chegar ao seu destino. O chicote cortante seguiu atrás dele, preso ao braço, e quando ele se deparou com outro grupo de pessoas, ele o usou para cortá-los também. Era um feitiço muito eficiente. O chicote, uma vez criado, era muito barato de manter,
mas que raramente era usado, devido ao seu curto alcance e à possibilidade do lançador cortar seus próprios membros se não tivesse controle total sobre isto. Um pouco brutal, é certo, mas o ponto culminante de sua tarefa é que envolveu bater o dirigível inteiro. A maioria dessas pessoas acabaria morta no final, não importa como você o cortasse. Uma saravada de balas atingiu seu peito, mas ele simplesmente o ignorou, nem mesmo se incomodando em se proteger contra eles. Seu corpo de golem era duro, capaz de evitar pequenos ataques como aqueles com facilidade. Gastar mana para se defender de coisas assim seria um desperdício. Quando um raio deslumbrante de fogo girou na esquina para bater nele, no entanto, contra o qual ele se protegeu. A explosão foi enorme, explodindo todas as paredes próximas e incendiando o ar. Se o simulacro número 2 tivesse que respirar, isso seria um abridor bastante devastador. Mesmo assim, o deixou um pouco desequilibrado. E o mago que lançou esse feitiço logo dobrou a esquina para acabar com ele, antes que os tremores secundários tivessem a chance de morrer. O homem se moveu incrivelmente rápido, usando alguma mágica telecinética estranha para andar de escate pelo chão em alta velocidade. Ele era grande e musculoso, usava um bigode impressionante e empunhava um grande sabre na mão. Não era uma arma que Zorian estava acostumado a enfrentar, já que a maioria dos magos evitava combates de perto se eles pudessem evitar. O mago inimigo atacou imediatamente no simulacro usando aquele estranho movimento de patinação mágica, silenciosa e sombria. Ele balançou o sabre em suas mãos em direção ao simulacro, sua borda iluminando-se com um brilho vermelho sinistro que deixou claro que ele não estava lidando com uma simples lâmina de aço. O número 2 admitiu que havia sido pego de surpresa um pouco. Mas só um pouco. Ele realizou um teletransporte de curto alcance para ficar atrás do homem, evitando sua investida, e depois disparou um trio de feitiços de ataque contra ele. Em vez de parar e girar, no entanto, o homem patinou ao longo das paredes e teto do corredor, mantendo toda a sua velocidade e impulso. Ele até usou esse sabre estranho para dissipar inofensivamente o primeiro feitiço que Zorian dirigiu em seu caminho, uma lança de força que Zorian havia enviado para ele na esperança de quebrar seu impulso, forçando-o a se proteger. O simulacro teve que admitir que era bastante impressionante. O segundo feitiço, no entanto, foi um ataque mágico da alma, uma onda de força fantasmagórica de curto alcance que perturbou minuciosamente a conexão da alma com seu corpo, causando uma onda de náusea e vertigem nos afetados. O feitiço era fraco, e poderia ser bastante atenuado por praticamente qualquer feitiço de escudo, mas, como o homem confiava em seu sabre sobre um feitiço de defesa clássico, ele foi atingido pela onda a todo vapor. Ele tropeçou por apenas um momento, mas esse momento de fraqueza foi suficiente para Zorian lançar seu terceiro ataque contra ele. O chicote cortante atingiu como uma víbora, cortando a cabeça do homem dos ombros de uma só vez. O simulacro número 2 encarou o cadáver por alguns segundos em total silêncio, antes de pegar o sabre do homem, para exame posterior e continuar seu caminho. Ele ainda tinha um dirigível para colidir. A batalha entre a Pérola de Aranhal e as duas aeronaves opostas ficou cada vez mais aquecida com o passar do tempo. A princípio, os dois atacantes pretendiam recuperar o navio praticamente intacto e, assim, tentaram embarcar com soldados e magos. No entanto, quando Zashi e Zorian enviaram seus simulacrums para causar estragos dentro das aeronaves inimigas, tentando derrubá-los por dentro e depois repeliram várias tentativas de embarque, apesar de sua desvantagem numérica, essa atitude começou a mudar. Eles começaram a disparar seus canhões contra eles, e então começaram a lançar feitiços de artilharia cada vez mais mortais, forçando Zashi e Zorian a gastar muito de sua mana em defesa. Quando ficou óbvio que o simulacro de Zorian dentro de sua aeronave não podia ser parado, a aeronave aranha lhe tentou forçá-los a despeito antes de cair. Tristemente, eles fizeram a Pérola de Aranhal muito bem, permitindo que Zashi e Zorian manobrassem seu caminho. Tempo suficiente para o simulacro número 2 destruir os núcleos de voo da aeronave inimiga e enviá-la para o chão abaixo. Encontrando-se sozinho, contra eles, a aeronave Mesneri decidiu simplesmente fugir. Ao contrário de seus aliados Aranhal, eles não tinham motivos para perseguir isso até o amargo fim. Zashi e Zorian os deixaram correr, e simplesmente deram um suspiro de alívio antes de continuar seu caminho. Manter intacta uma embarcação maciça como a Pérola de Aranhal diante de dupla agressão forçara até eles, e a aeronave não saíra, ilesa da batalha. Felizmente,
Nenhum dos danos foi crítico e outros perseguidores não seriam capazes de alcançá-los. De fato, pelos próximos dias, estiveram alegremente livres de qualquer inimigo que os perseguisse. O fato de estarem sobrevoando o deserto desolado e sem trilhas que cobria o interior do norte de Miasina provavelmente tinha muito a ver com isso. Os únicos gritos eram um par ocasional de drakes do deserto que ficavam curiosos demais para o seu próprio bem e tentavam voar mais perto para vê-los. Isso os assustou bastante, porque inicialmente os confundiram com dragões quando os viram à distância, mas eram fáceis de perseguir de outra maneira. Um problema maior acabou sendo a localização de um Bakura Ghat acessível. Eles queriam encontrar um antes de continuar em direção ao Ziggurat do Sol, para facilitar o acesso ao Ziggurat em futuras reinicializações. Infelizmente, os mapas dos conhecidos Bakura Ghats na área acabaram sendo desatualizados e pouco confiáveis. Essa área havia sido atingida com força pelo cataclismo, e quase nenhum humano morava mais aqui. Alguns dos portões acabaram de sair, possivelmente destruídos em uma das muitas guerras que varreram a área enquanto o deserto se espalhava para o norte. Ou talvez eles nunca existiram, e os cartógrafos os colocaram lá com base em fontes defeituosas. Alguns foram enterrados sob areia e cascalho e, portanto, inutilizáveis para seus propósitos. Alguns estavam lá, ainda assim, eles conseguiram encontrar um portão Bakura adequado depois de 5 dias voando pelo deserto. De qualquer forma, o tempo não foi totalmente perdido. Zorian aproveitou seu acesso irrestrito ao interior da aeronave para inspecioná-la detalhadamente. Ele também desmontou alguns equipamentos para ver como funcionavam antes de montá-los novamente, embora tenha sido forçado a parar quando Zasha reclamou que iria quebrar as coisas ainda mais do que já havia feito. Para usar um portão Bakura, eles encalharam a pérola de aranhal na área antes de restabelecer contato com Eldemar. Zasha havia deixado um de seus simulacros lá, para que ele pudesse abrir uma passagem dimensional para eles da mesma forma que Zorian costumava fazer. Exceto que ele não podia contatar seu simulacro telepaticamente através da alma, então eles tiveram que esperar por uma reunião pré-combinada. Hora do dia em vez de fazer isso por capricho. Havia muitas coisas que eles tinham que fazer em Eldemar. Primeiro de tudo, eles tiveram que garantir a cooperação dos adeptos do Portal Silencioso para obter a senha do portão Bakura que eles haviam reivindicado. Sua pesquisa sobre o método de operação do portão Bakura melhorou muito a velocidade e a confiabilidade do ritual de abertura do Aranea, mas eles ainda precisavam da cooperação da Teia para poder utilizá-los. Felizmente, convencer os adeptos do Portal Silencioso a se aliarem a eles era muito mais fácil hoje em dia. O ritual de abertura aperfeiçoado e as muitas novas senhas de portão que eles obtiveram durante as reinicializações fizeram com que suas palavras tivessem um peso considerável. Geralmente demorava apenas alguns dias até que os adeptos do Portal Silencioso estivessem prontos para trabalhar com eles. Em segundo lugar, eles tinham que organizar uma expedição em direção ao Ziggurat do Sol. Como o lugar era uma fortaleza de Surotun, eles não podiam simplesmente voar para lá quando quisessem. Eles tinham uma aeronave totalmente nova, mas Surotun podia voar. Eles tiveram que explorar a área, ver se conseguiam trazer a Alanika a bordo, consertar a pérola de aranhal e os simulacros golems de Zorian e então elaborar um plano de abordagem depois de verem com que estavam trabalhando. Relutantemente deixaram sua nova aeronave no deserto, guardada apenas por alguns simulacros, enquanto voltavam para Eldemar para preparar as coisas. Esperançosamente, ninguém tentaria pegá-la enquanto eles estivessem ocupados em outro lugar. A sala estava lotada. Todos que faziam parte de sua conspiração, como Zasha a chamava, estavam lá. Kael, Taiven, Shvin, Alanik, Daimen e Silverlake. Silverlake nunca havia participado desses tipos de reuniões de grupo no passado. Enquanto eles conseguiram convencê-la de que o ciclo do tempo era real e chegaram a um acordo com ela, ela claramente não confiava muito neles. Ela os instruiu na criação de dimensões de bolso e trabalhou com eles para decifrar a natureza das prisões primordiais e a maneira pela qual elas estavam conectadas à realidade do ciclo do tempo e ao mundo real. Mas ela também continuava tentando escondê-las e ela estava deixando mensagens codificadas para suas iterações futuras em suas anotações. Zorian não conseguia entender o que aquelas mensagens codificadas estavam dizendo, mas tinha certeza de que elas estavam lá. Mesmo que Silverlake insistisse que ele era apenas paranoico e fazia montanhas de montes de feno.
Ela também se recusou teimosamente a usar o ciclo do tempo para trabalhar em sua pulsão da juventude. De qualquer forma, o resultado de tudo isso foi que Zashi e Zorian estavam desconfiados de confiar demais nela e a mantinham fora de seus planos maiores e da reunião de grupo como tal. No entanto, esse tipo de coisa não podia durar para sempre e estava ficando óbvio que esperar Silverlake encontrar algo encorajador nas anotações de seus antecessores era um sonho ocioso. Eles só podiam esperar que, se estendessem um pouco mais de confiança em relação a ela, mesmo que ela com certeza não tivesse feito nada para merecer isso, ela acabaria retribuindo. Além disso, seus planos para o reinício atual eram extensos e importantes o suficiente para que não parecesse certo excluir ninguém das sessões de planejamento. Era interessante, no entanto. Zorian esperava que Silverlake fizesse um comentário sobre Kael, já que o garoto Morlock havia indicado que eles tinham algum tipo de conhecimento prévio quando ele enviou Zorian para conversar com ela, mas Silverlake não parecia observar-o. Não que ela o estivesse deliberadamente ignorando, até onde Zorian podia dizer, ela simplesmente não parecia percebê-lo como importante ou familiar. Talvez ela simplesmente não conecte a pessoa com o rosto na frente dela? Kael, sem dúvida, era criança quando se conheceram pela última vez, e agora ele era adolescente. Independentemente disso, enquanto Silverlake não reconheceu Kael, ela definitivamente reconheceu outra pessoa, Alan Nick. Além do mais, Alan Nick claramente a reconheceu também. Eles se enfrentaram por 5 segundos completos depois que se viram, apenas olhando um para o outro, não dizendo nada. Então eles desviam o olhar e fingem que nada aconteceu. Como eles não disseram nada, Zorian fingiu não perceber. Atualmente, todo mundo estava olhando para Zashi e Zorian com uma expressão complicada, momentaneamente sem palavras. Era você! Daimon exclamou incrédulo. Vocês foram os que fizeram o roubo do dirigível sobre o qual todos os jornais estão falando. Somos nós, sim. Zashi disse, assentindo com orgulho. Nos somos demais. Isso é. Daimon disse, procurando por palavras. Imprudente, fim fornecido. Estúpido, Taiven, ofereceu. Sua ideia, disse Zorian. Sim, exatamente. Daimon começou, antes de registrar o que Zorian havia dito. Espero que... Sim, Zorian assentiu seriamente. Totalmente sua ideia. Suponho que você tivesse uma razão para fazer isso, então? Alanik solicitado. É claro, Zashi riu. Tivemos o melhor motivo. Reúnam-se, crianças. Vovô Zashi vai contar uma história para todos vocês. Durante a meia hora seguinte, Zashi disse a todos os envolvidos qual era o ponto por trás do roubo do dirigível. Zashi sendo Zashi, ele se concentrou mais em descrever as partes emocionantes da batalha do dirigível do que o objetivo estratégico do roubo, ou o raciocínio deles, mas acabou conseguindo entender o ponto. Eles precisavam do dirigível para localizar todas as peças-chave a tempo. Sem a Pérola de Aranhal, viajar pelo deserto de Jotik para alcançar o zigurate do Sol provavelmente exigiria várias reinicializações devido ao ambiente hostil e à falta de cidades humanas onde eles poderiam contratar teletransportadores. Além disso, eles finalmente precisaram chegar a Blantyre para coletar uma das peças. Mas é mais do que isso, continuou Zashi. Não é apenas o dirigível que roubamos, que é absolutamente crítico para nos tirar dessa realidade, mas também é uma prática importante para outro roubo que precisa acontecer. Mais roubos, Sr. Noveda? Vin perguntou, levantando uma sobrancelha inquisitivamente. Bem, sim, disse Zashi. Afinal, a adaga é mantida dentro do tesouro real de Eldemar. Ó céus! Taiven gemeu, enterrando o rosto nas mãos. Zorian, você vai invadir, seriamente os cofres reais. Kael, que estava sentado ao lado dela, riu baixinho. Ele meio que precisa, não é? Ele disse, parecendo um pouco divertido. Desde que você está mencionando isso agora, acho que você pretende fazer uma tentativa no Tesouro Real neste mesmo reinício, então? Perguntou Alanik. Sim, confirmou Zorian. Além disso, também pretendemos tentar arrancar a coroa de Quatashi, o antigo Lish que luta pelos Ibazans. Potencialmente, poderíamos reunir todas, exceto uma das peças-chave, neste mesmo reinício. Duvido que consigamos obtê-los todo esse tempo. Inferno, eu nem ficaria surpreso se não conseguirmos nenhum deles,
Mas é uma boa prática e deve pelo menos nos dizer em que áreas nos faltam e no que precisamos trabalhar para ter sucesso na próxima vez. Entendo, Alanik suspirou. Serei franco, não me sinto muito à vontade para tolerar esse ato de traição. Considerando o que está em jogo aqui, não vou ficar no seu caminho. Mas você não deve contar com a minha ajuda a esse respeito. A hectares. Silverlake de repente gargalhou. Tão justo e sério. Isto é muito engraçado. Ainda me lembro de como você me procurou naquela época, um pequeno necromante brotando cheio de ambição e raiva, pedindo minha ajuda. É realmente difícil conciliar essa memória com o que você acabou se tornando. Um necromante e um ladrão se tornaram um padre fervoroso e um patriota. Agora eu realmente vi tudo no mundo. Alanik endureceu um pouco com as palavras dela e depois lançou-lhe um olhar zangado. Silverlake apenas sorriu descaradamente para ele. Respirando fundo, Alanik levantou-se da cadeira e lançou um olhar gelado a Zaxi Orian. Acho que seria melhor para todos se eu não participasse mais dessa reunião. Ou de qualquer outra reunião em que você planejasse roubar a família real de Eldemar, disse Alanik. E embora eu perceba mais do que ninguém que o desespero pode fazer alguém fazer coisas que preferiria, eu tenho que avisar que você está cometendo um erro trabalhando com esse velho Ghoul. Você está brincando com fogo. Ela vai apunhalá-lo pelas costas em um piscar de olhos se ela pensou que isso a beneficiaria. Ah, eu também te amo, meu pequeno necromante, disse Silverlake docemente. Alanik não se incomodou em responder a ela, nem sequer olhou para ela. Ele simplesmente se virou e saiu da sala. Não foi muito rápido, mas não foi muito longe disso. Zorian resistiu ao desejo de enterrar o rosto nas mãos. Sempre tinha que ser alguma coisa, não era? Um silêncio longo e desconfortável desceu em cena. Apenas Silverlake parecia totalmente à vontade com a situação, cantarolando alegremente para si mesmo e examinando ansiosamente uma das poções experimentais que Kael havia feito. A reunião estava ocorrendo em uma das oficinas de alquimia que Zorian havia feito para o garoto de cabelos brancos, então havia muitas delas por aí. Então, Silverlake finalmente começou. Você estava dizendo algo sobre um lixo antigo?